Turma, dando continuidade aqui à nossa matéria, hoje eu vou falar sobre a Organização dos Estados Americanos, certo? O nota de aula já está aí com vocês. Baixem esse material, como sempre eu digo, bote o material ao lado e a gente vai escutando aqui o vídeo e acompanhando pelo nosso material. Eu pintei, selecionei, destaquei alguns pontos e tal, para ajudar você na memorização, certo? Então espero que isso lhe ajude. Bem, a gente falou aqui sobre o Sistema Global de Direitos Humanos, falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E agora a gente vai falar sobre os sistemas regionais. Especificamente, por conta do conteúdo, da matéria que é muito extensa, especificamente a gente vai falar da OEA, certo? Organização dos Estados Americanos. Mas nós temos o sistema europeu e o sistema africano. Todos eles são sistemas regionais também de direitos humanos. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, nós temos a Carta da ONU, como eu falei para vocês, São Francisco, 1945, ou Carta de São Francisco, né, mais conhecida. E nós temos a Carta da OEA, que foi promulgada, né, foi realizada a partir de um encontro em Bogotá, na Colômbia. E a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, certo? Então, por analogia, nós temos Sistema Global, nós temos a Carta de Fundação da ONU e nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos. No sistema regional americano, sistema americano, nós temos a Carta da OEA, Organização dos Estados Americanos, e nós temos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, certo? Aqueles aspectos doutrinários que eu conversei com vocês sobre a força vinculante da Declaração Universal, né? Ou se tinha ou se não tinha e tal, frente aos Estados Nacionais, ou se era necessário os pactos, os tratados para gerar essa força vinculante. E isso também cabe aqui nessa realidade do sistema regional, certo? Então, por analogia, essas duas questões aí, com relação às declarações, seja a universal ou seja a americana, também o entendimento é o mesmo, né? Ou seja, o sistema, a hegemonia, né? O sistema hegemônico aí, doutrinário, né? Que se chama sistema técnico, né? Doutrina técnica, né? O entendimento técnico, digamos assim, jurídico, diz que não há na declaração uma força vinculante, enquanto existe aí uma minoritário, aí, uma doutrina minoritária, mas muito importante, muito relevante, que faz a defesa de criar esse vínculo imediato, né? Agora, essa discussão eu vou fazer aqui para você, eu já fiz essa discussão, não vou aqui fazer de novo, vejam lá os vídeos, né, as aulas. Mas com relação aos tratados, aí ok, né? Isso que talvez faz com que a doutrina majoritária não admita esse sistema vinculante das declarações, porque nós temos os tratados aí, os tratados são assinados e tal, e aí a partir disso são absorvidos dentro dos ordenamentos jurídicos nacionais, certo? Então é só para falar para vocês não esquecerem, memorizar que nós temos dois sistemas e são análogos esses dois preceitos, da carta e das declarações, certo? Perceba que a carta, pessoal, ela proclama, depois a gente vai dar uma lida na carta e na declaração, mas ela proclama de modo genérico, né, o dever de respeito aos direitos humanos por parte de todo Estado membro da organização, certo? Então, todo Estado membro da organização tem esse dever de respeito aos direitos humanos, né, sem exceção. E com relação à declaração, ela vai enumerar quais são os direitos fundamentais, né, que deveriam ser respeitados, que deveriam ser garantidos pelos estados. Então, primeiro ponto. Outra coisa curiosa é que a Declaração Americana ela é anterior, inclusive, à Declaração Universal, né, por conta de alguns meses, ambos são de 1948, mas é interessante saber que a Declaração Americana ela antecede. E ela antecede e ela já expressa, já reconhece a questão da universalidade dos direitos humanos, que é algo que ficou uma característica, né, da doutrina dos direitos humanos por conta do
Segunda Guerra Mundial, né? E a Declaração Americana já antecede esse preceito que foi solidificado na Declaração Universal, certo? E também e expressou isso por conta da questão da não distinção, né, de qualquer natureza, né? Não vai fazer uma distinção a partir de uma nacionalidade, a partir de uma cidadania específica para você ser titular de direitos, e vai garantir que você é titular desses direitos humanos pela sua condição humana, né? Então isso aí já está no preâmbulo da Declaração Americana. A carta da OEA, a declaração e tal, ele tinha um objetivo fundamental, né? Dois objetivos fundamentais, né? Garantir e consolidar o regime da liberdade individual, e aí nós temos os direitos individuais de primeira geração, e também consolidar, instituir a justiça social. E aí nós temos, quando se fala de justiça social, nós temos aí tantos e tantos direitos sociais, né? E nós estamos falando aqui de um continente que hoje ainda passa por determinadas mazelas voltadas a desigualdades sociais, né? A não garantir a efetivação desses direitos. Imagine na década de 50, né? Como é que era isso? Então, assim, a necessidade era essa, né? E a busca da declaração era consolidar esses preceitos aí, esses dois preceitos aí que eu falei para vocês. Eu separo aqui, destaco, né, alguns artigos nesse sentido, né, que eu falei para vocês sobre a não distinção, certo? Destaco também sobre algumas questões voltadas aos direitos sociais, principalmente ao fim da carta da OEA, artigo 44, vocês observem aí. Artigo 48 fala do direito à educação como fundamental à democracia, à justiça social e ao progresso, certo? Então vocês vão dar uma lida na nota de aula e também dê uma lida na própria carta da OEA, certo? Na própria declaração, que lá eles estão averbando isso que eu estou dizendo para vocês, certo? Então, passando aqui na nota, vocês se lembram quando eu falei sobre que cada tratado, né, cada tratado internacional, ele tinha uma comissão, né, específica composta por diplomatas, por pessoas da área dos direitos humanos, né, com reputação ilibada e tal, e que eles serviam para gerar essa efetividade, esse acompanhamento, né, efetividade a esses tratados internacionais, para não ficar só letra morta, né? E a Carta da OEA, ela em 1967, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos passa a ser esse principal órgão da OEA, e esse órgão ele vai servir, né, sobretudo com relação à promoção e à proteção dos direitos humanos, né? Então ele vai ser um órgão composto, eu boto aqui a composição, né, composto por 7 autoridades, por 7 comissários, né, eleitos, né, indicados pelos governos, né, e eleitos em Assembleia Geral, né, o voto secreto, mas eles são indicados pelos governos. Os governos indicam, né, e aí há uma eleição com esse quantitativo de 7 comissários. E aí esses 7 comissários, eles são eleitos por um prazo aí, por um tempo de 4 anos, né, e pode ter uma nova recondução, certo? Veja também, e eu boto aqui na nota para vocês, de que obviamente quando você passa a ser comissário de direitos humanos da OEA, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, você não está aqui limitado aos objetivos ou posições do seu estado em específico. Você não está ali exatamente sendo um representante do seu estado, não, né? Você até porque existe essa reputação ilibada, existe você ser uma referência, né, na área dos direitos humanos, embora você tenha uma indicação aí que não deixa de ser política, porque você vai ser indicado pelo Estado, mas você não precisa ali estar limitado aos objetivos daquele Estado, não, certo? Então, por isso que você tem que zelar, desempenhar suas funções com independência, com base em convicções pessoais, certo? Sem se ater a considerações políticas ou nacionais. Isso está bem claro na posição da
enquanto comissário, certo? E aí nós temos, em 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, lembre muito desse nome, né? Comissão Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. Eu vou fazer aqui um breve relato, certo, das estruturas normativas nessa aula, e depois eu entro no Pacto de São José da Costa Rica mais especificamente. E se der tempo a gente fala do Pacto de São Salvador, certo? Veja que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele vai tratar principalmente, basicamente, dos direitos voltados à liberdade, certo? Então você tem aqui na convenção um aprofundamento, certo, de alguns direitos que são enunciados na Declaração Americana. Então, na convenção, né, no Pacto São José da Costa Rica, né, que é um tratado, você tem um aprofundamento desses direitos, né, uma complementação e uma ampliação desses direitos que estão na Declaração Americana, certo? E também você tem a criação de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se você lembra, no sistema global, em que você tinha o sistema de relatórios, né? O que eles faziam? O sistema de relatórios, fazia diagnósticos periódicos, né? E aí você tinha também uns sistemas quase judiciais, né? E aí você tinha as petições individuais, né? Você se lembra dessa situação? Então, e você também tinha a Corte, né? A Corte Internacional de Direitos Humanos. Então aqui você passa a ter o que? Com o Pacto da Costa Rica, você passa a ter a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É como se fosse uma espécie, né, por analogia, da Corte Internacional de Direitos Humanos, certo? Então aqui você vai fazer o que? A partir da Corte Americana, né? Você vai ter o que? Julgamentos e petições individuais, você vai ter aquele sistema de denúncias, né, dos estados, como foi feito também a partir do sistema global, certo? Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, vai aprofundar os direitos individuais, os direitos voltados à liberdade da Declaração Americana, certo? Vai inaugurar o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então é um órgão também que vai julgar, né, petições individuais, né, que vai julgar a responsabilização internacional, né, de um Estado perante a Corte, certo? Então você vai ter também esse instrumento, né? Perceba que tudo isso são instrumentos voltados a uma efetivação do que está na declaração, né? Então você tem os sistemas de relatórios, você tem um sistema, mas também um sistema, digamos assim, quase judicial de direitos humanos para gerar essa efetividade. Você se lembra que na Corte Internacional, um dos preceitos, um dos procedimentos, né, para se aceitar, né, uma petição individual na Corte Internacional de Direitos Humanos seria que não existisse litispendência internacional, né? Ou seja, um mesmo processo, o mesmo objeto sendo julgado em duas cortes internacionais diferentes. Ou seja, aqui é uma situação nesse sentido, né? Nós temos uma Corte Internacional que tem esse papel de julgamento dessas petições individuais, e nós temos também a Corte Interamericana, certo? Então, a partir do nosso sistema regional, ambas cumprem esse papel. E aí nós temos outros instrumentos internacionais. Como eu falei para vocês, na aula da semana que vem, eu vou adentrar nos preceitos da Declaração Universal. Se der tempo, a gente fala também do Protocolo de São Salvador, ou Pacto de São Salvador, que é, por sua vez, o pacto voltado à questão dos direitos econômicos, sociais e culturais, certo? Então nós temos aqui, eu cito alguns instrumentos, cito o Pacto de São Salvador, até porque é um dos mais importantes, digamos assim, até, né, uma coisa complementa a outra, né? Por analogia, nós temos dois grandes pactos internacionais: os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui, né, no sistema regional, nós temos o
o Pacto de São Salvador, né, que é o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e, por sua vez, o Pacto da Costa Rica, que são os direitos sociais e políticos, direitos civis e políticos, né? Então é isso, né? Aí eu falo aqui o porquê do Pacto de São Salvador, né? Falo das desigualdades da região, a necessidade de superação desse problema. Insiro aqui outros instrumentos internacionais importantes que foram ratificados durante essa primeira metade essa segunda metade do século passado, principalmente no final, né, do século passado. Nós temos a Convenção para punir o crime de tortura, temos a relativa à abolição da pena de morte, tudo isso em meados dos anos 80, 90, né? A Convenção para prevenir e erradicar a violência contra a mulher e a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado, tal. Então tem várias situações aqui, eu cito a título de exemplo para você, certo? Então aí, já passando para o item 2, a gente tem uma atuação específica da Organização dos Estados Americanos, e uma delas é a valorização da Defensoria Pública, né? A gente sabe que por muito tempo o Estado liberal, digamos assim, ele não tinha uma noção de que se fazer justiça também seria garantir o acesso à justiça para os seus cidadãos, né? Você tinha assim uma liberdade de peticionar, né? Isso aí você vem a partir dos estados constitucionais modernos, você tem essa liberdade de peticionar, mas aí você tinha o elemento econômico, né? E o elemento econômico, ele afasta muitas vezes o cidadão comum da possibilidade de garantia de direitos, né? Então daí a importância, e aí a OEA faz isso sabedora desse problema, né? Que você não consegue garantir determinados direitos se você não tiver quem peticione para isso, né? Até porque você tem uma camada enorme de pessoas que não têm acesso ao judiciário, né? E que, por sua vez, os direitos humanos são violados a todo momento. Na verdade, esse povo mais pobre, né? Esse povo mais sem condições, miserável e tal, é o povo que há de forma mais comum, né, a violação dos direitos humanos, né? E aí a necessidade de garantir o acesso à justiça, e nesse sentido de acesso à justiça, as defensorias públicas oficiais cumprem um papel fundamental, né? Fundamental na defesa dos direitos fundamentais dos indivíduos, né? Então essa é a recomendação. Eu peço que vocês leiam, né? Ele fala que faz uma defesa de medidas que garantam a independência e a autonomia funcional das defensorias. De fato, as defensorias aqui no Brasil é um exemplo disso, né? Um desenvolvimento muito grande, né, das defensorias do ponto de vista dessa autonomia funcional, dessa independência, até porque é um algo fundamental. O objetivo primordial da defensoria é o que? Garantir a possíveis, né, em caso de possíveis violações de direitos humanos, garantir, né, os direitos básicos para o cidadão, certo? Então, vocês vejam aqui as resoluções que eu boto aqui, uma de 2011, uma de 2012, né, ressaltando a necessidade dos Estados americanos em assegurar o acesso à justiça, bem como garantir a independência e a autonomia funcional da Defensoria Pública, né? Percebo que assim, essas recomendações, as duas que eu boto aqui, né, a de 2011 e a de 2012, elas são recomendações, como eu falei para vocês, ou seja, elas não possuem força vinculante. Os estados, portanto, não se veem obrigados, né, a respeitar, se não quiserem, essas resoluções da OEA, mas são resoluções. Então, pelo fato de ser resoluções, elas instigam, né? Elas promovem, certo? Elas pedem, digamos assim, aos estados de que adotem o modelo da Defensoria Pública em seus estados, certo? E também eu falo aqui dos relatórios anuais, né? Os relatórios anuais e relatoria para a liberdade de expressão, né? Você tem aqui um relatório anual feito pela OEA. Depois você olha, eu vou mandar para vocês o link do site, certo? E vocês olhem, né, esse site oficial da Organização dos Estados Americanos, que eles vão citar vários trabalhos que eles andam fazendo, que eles fazem, ao longo desses anos,
certo? E um deles é a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Isso foi criado em 1997, né? E ela busca incentivar a plena liberdade de expressão e informação nas Américas, porque sabe que a independência da informação, a liberdade de expressão é fundamental para a democracia. E eu disse para vocês que a democracia lá atrás era algo muito caro nas Américas, até porque nós tivemos aí em toda a América Latina governos ditatoriais durante o século passado. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos um período mais largo, né, de regime autoritário, juntando ditadura militar, período autoritário do Getúlio Vargas, né, aqueles primeiros anos também do século XX eram também muito capengas no sentido do desenvolvimento da democracia. Então nós tivemos o maior número, né, de anos no século passado de regimes autoritários do que regimes democráticos aqui no Brasil, e nos outros países também não é diferente. Então assim, como é que você cria uma cultura democrática desse jeito? Você não cria, né, se você não tiver instrumentos que favoreçam, que estimulem esse tipo de prática. E aí um desses instrumentos, obviamente, é uma imprensa livre, né? Eu já vou falar para vocês que por que em regimes autoritários você, por exemplo, não tem regimes autoritários a noção como mensurar situações de corrupção, o que causa uma falsa impressão de que não há corrupção nos estados, né? Não sei se vocês já perceberam, mas essa discussão no regime ditatorial, no regime autocrático, provavelmente não tinha corrupção. Não tinha corrupção por quê? Será que não tinha? Veja você se não tinha. O que nós não tínhamos era um Ministério Público independente, uma Polícia Federal independente, né? Uma imprensa independente, porque era censurada. E esses instrumentos aí, né? Essas instituições na verdade, são instituições de investigação que investigam possíveis casos de corrupção. Se você está tutelado, né, se está nomeado pelo amigo do rei, por exemplo, né, entre aspas, está nomeado pelo amigo do líder, então você vai dar uma falsa impressão, embora tenha, mas vai lhe gerar uma falsa impressão de que não há corrupção. Você está entendendo? Daí a necessidade da imprensa livre, né? E aí a OEA, ela trabalha nesse sentido, faz relatórios anuais, detecta, estuda, né, averigua casos de violação, de morte, né, de jornalistas, né, de perseguição à imprensa, né, por governos e tal, e ela faz uma avaliação, né, e aí dá essa informação, faz essa análise para dizer a lista de países onde há mais violação, mais morte de jornalistas, mais perseguição à imprensa livre, né? Até porque imprensa livre e democracia são coisas indissociáveis, ok? E aí tem outras relatorias. Relatorias, como eu falei para vocês, são esses diagnósticos, né, anuais ou frequentes, não é obrigação ser anuais, mas pelo menos são frequentes. E aí nós temos a relatoria sobre os direitos da mulher, relatoria sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias, relatoria sobre os direitos da criança. Então, novamente aqui, não possui força vinculante, apesar de não possuírem força vinculante e serem considerados meras recomendações, os relatórios temáticos são amplamente divulgados e podem servir para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos venha processar os estados infratores perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então você tem aqui um sistema de relatórios, que é aquele sistema de diagnóstico que eu falo para vocês, que vai averiguar, né, principalmente aqui, que eu quis chamar a atenção de vocês, a situação da imprensa livre, mas também tem esses outros temas aqui que eu citei para vocês, né, e são recomendações, né? Então eles informam, né, os gargalos que há naquele estado para a busca de melhorias, o que não quer dizer que possivelmente isso não possa ser como fundamento base, né, da própria Corte, né, Interamericana de Direitos Humanos no possível julgamento a respeito dessas violações de direitos, certo? Então é isso, pessoal, basicamente essa estrutura, certo? Esse momento aqui, eu quis só citar para vocês os grandes institutos, né, os grandes instrumentos aqui normativos,
os pactos, o sistema global, o sistema regional, né, a Carta da OEA, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, certo? Para vocês terem aí uma visão ampla. E aí, aula que vem, a gente entra nos preceitos da declaração. Se der tempo, a gente fala também do Pacto de São Salvador, certo? Um forte abraço. Leiam a nota de aula, certo? Eu vou fazer umas 2 questões, novamente naquele ritmo de você responder. Não seja obrigado a responder, mas que você responde assistindo essa aula e lendo a nota de aula, viu? Não é nada muito que vá lhe exigir muito dos seus neurônios. Então é basicamente isso, certo? Boa sorte, até a aula que vem.